Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos, eles podem ser divididos didaticamente em métodos comportamentais, métodos de barreira, métodos hormonais e métodos cirúrgicos. Os métodos comportamentais são aqueles onde os indivíduos adquirem comportamentos naturais para impedir a concepção. Dentre eles, destaca-se o coito interrompido, a tabelinha, a medição ou verificação da temperatura basal ou a verificação da produção do muco cervical, também conhecido como método de Billings. O coito interrompido consiste na retirada do pênis de dentro da vagina segundos antes da ejaculação. É um método muito pouco confiável e não previne as infecções transmitidas sexualmente. Já a tabelinha se baseia no cálculo dos dias em que provavelmente acontecerá a ovulação. A ovulação acontece no meio do ciclo menstrual. Então, considerando um ciclo regular de 28 dias, a ovulação vai acontecer por volta do 14º dia. 3 dias antes e 4 dias após a ovulação também são considerados um período de risco de gravidez. Todo esse período é considerado como período fértil. Então, esse método consiste em evitar relações sexuais durante o período fértil feminino. É um método pouco confiável e também não previne as ITS. A verificação da temperatura basal baseia-se no fato de que a mulher, após a ovulação, apresenta um aumento na sua temperatura, em torno de 0,3 a 0,8 graus Celsius, o que pode ser verificado aqui nesse gráfico. Então, esse método consiste em evitar relações sexuais durante esse período. É um método pouco confiável e também não previne as ITS. O outro método contraceptivo comportamental é a verificação da produção do muco cervical ou método de Billings. Esse método baseia-se no fato de que a mulher produz um muco característico durante o período fértil, que pode ser observado aqui nessa figura. É um muco bem transparente e bem elástico. Então, esse método consiste em evitar relações sexuais durante esse período. É um método pouco confiável e também não previne as ITS. Vamos falar um pouco agora dos métodos contraceptivos de barreira. Esses métodos impedem a passagem do espermatozoide por uma barreira física, impossibilitando assim a fecundação. Dentre esses métodos de barreira se destacam a camisinha feminina e a camisinha masculina, o diafragma e o DIU de cobre. A camisinha feminina e a masculina são as mais utilizadas. A camisinha masculina encobre todo o pênis e funciona como uma capa. Já a camisinha feminina, ela é introduzida no interior da vagina e assemelha-se a uma bolsa. Ambos os métodos são muito confiáveis e previnem a maioria das ITS. O diafragma consiste numa membrana de borracha, que está aqui representada, que se insere na vagina um pouco antes da relação sexual, de forma a encobrir todo o cérvix, impedindo o acesso do espermatozoide ao interior do útero. O diafragma ele pode ser reutilizado e é aconselhável o uso simultâneo de uma pomada espermicida. Vale destacar que o diafragma deve permanecer no local por pelo menos 6 horas após a relação sexual para aumentar a eficiência do método. É um método pouco confiável, uma vez que o diafragma pode se deslocar durante a relação sexual e não previne as ITS. Por fim, o DIU de cobre. O DIU de cobre ele é um artefato de polietileno que é recoberto por cobre, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Ele é colocado cirurgicamente por um ginecologista na cavidade intrauterina. O cobre ele é espermicida, então ele elimina parte dos espermatozoides que entram ali após a relação sexual.
Além disso, o cobre estimula uma reação inflamatória no útero, apenas o cobre, mas a presença desse corpo estranho dentro do útero da mulher. Essa reação inflamatória faz com que haja a produção de muito muco e muitas citocinas, muitas substâncias inflamatórias, que, além de promoverem a morte dos espermatozoides, evitam que ocorra a anidação. A anidação é a implementação do embrião na parede uterina. É um método confiável, porém não previne as ITS. Já os métodos hormonais são medicamentos que contêm hormônios que ou inibem a ovulação ou dificultam a passagem do espermatozoide porque promovem um espessamento do muco vaginal. Entre os métodos hormonais destaca-se a pílula anticoncepcional, a pílula do dia seguinte e o DIU. A pílula anticoncepcional é um medicamento que contém derivados sintéticos de hormônios que impedem a ação dos hormônios luteinizante e folículo estimulante, ou seja, eles inibem a ovulação. Essas pílulas elas podem ser constituídas por um único hormônio, que é derivado da progesterona, chamado então de minipílula, ou então podem combinar dois hormônios, um derivado do estrógeno e o outro derivado da progesterona. A pílula anticoncepcional ela deve ser ingerida diariamente, sempre no mesmo horário. É um método confiável, porém não previne as ITS. Já a pílula do dia seguinte é um método de anticoncepção considerado como de emergência, porque ele só pode ser utilizado em situações excepcionais, por conter uma grande quantidade de hormônio que vai ser ingerido em uma única dosagem. Esse método deve ser usado num período máximo de 72 horas após a relação sexual. E a pílula do dia seguinte é geralmente composta por uma grande quantidade de apenas um hormônio, derivado da progesterona. Como que essa pílula do dia seguinte atua? Ela dificulta a fecundação. Ela faz com que haja um espessamento do muco cervical e altera o pH do útero, o que dificulta o deslocamento dos espermatozoides em direção às tubas uterinas, além de dificultar o processo de nidação. É um método pouco confiável e não previne as ITS. Eu já falei com vocês do DIU quando estava me referindo aos métodos contraceptivos de barreira. Mas o DIU também pode ser considerado um método contraceptivo hormonal. Isso quando ele não é feito de cobre, mas sim coberto por hormônios derivados da progesterona. Ele é conhecido como DIU do tipo Mirena. Ele é colocado também, como DIU de cobre, cirurgicamente na cavidade uterina da mulher e além de estimular aquela reação inflamatória do útero, por conta de ter um objeto estranho no interior do útero, evitando que ocorra a anidação e promovendo até a morte de alguns espermatozoides, ele também inibe a ovulação por causa do hormônio derivado da progesterona que o constitui. É um método confiável, porém não previne as ITS. E por fim, os métodos contraceptivos cirúrgicos, que são considerados como métodos definitivos, uma vez que são irreversíveis. A laqueadura e a vasectomia são exemplos de métodos contraceptivos cirúrgicos. A laqueadura, quando é realizada nas mulheres, e vasectomia, quando é realizado nos homens. Bom, para realizar a laqueadura, o que os médicos fazem é ou dar um nó aqui na tuba uterina, evitando que o ovócito consiga percorrer a tuba uterina e seja fecundado, ou então promover uma fissura, um corte na tuba uterina. É um método confiável, entretanto não previne as ITS. Já a vasectomia consiste em cortar os ductos deferentes, inibindo a passagem dos espermatozoides da região do epidídimo para a uretra. É um método confiável, porém também não previne as ITS. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima videoaula.